E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes: O homem, quando se desviar sua mulher e fizer contra ele falsidade de infidelidade, e se houver deitado com o homem juntando-se, e for oculto aos olhos do seu marido, e ela se tiver ocultado, sendo contaminada, e não houver testemunho contra ela, ela não for apanhada no ato, ou passar sobre ele espírito de ciúmes, e se enciumar de sua mulher, e ela não for contaminada, e trará o homem sua mulher ao sacerdote, e trará sua oferta por ela, e a 10ª parte de uma efa de farinha de cevada. Não derramará sobre ela azeite, nem porá sobre ela incenso, porque ela é oblação de ciúmes. Oblação memorativa que recorda a iniquidade, e a fará aproximar o sacerdote, e a fará estar diante do Eterno, e tornará o sacerdote águas santas num vaso de barro, e o pó que está no chão do tabernáculo tomará o sacerdote, e o jogará na água. E o sacerdote fará a mulher ficar diante do Eterno, e desmanchará as tranças da cabeça da mulher, e porá sobre suas palmas a oblação memorativa, que é oblação de ciúmes. E na mão do sacerdote estarão as águas amargas, que trazem consigo a maldição. E o sacerdote fará jurar e dirá à mulher: Se não deitou nenhum homem contigo, e se não te desviastes para a impureza, estando sob o domínio do teu marido, se livre dessas águas amargas, que trazem consigo maldição. E se tu te desviastes, estando sob o domínio do teu marido, e se fores contaminada, e algum homem se tiver deitado contigo, e o sacerdote fará jurar a mulher com juramento de maldição, e dirá à mulher: Te ponha o Eterno por maldição e por assunto de juramento entre teu povo, ao fazer o Eterno decair a tua coxa e inchar teu ventre, e entrem estas águas que te trazem consigo a maldição em tuas entranhas, façam inchar o seu ventre, e façam decair tua coxa, e dirá a mulher: Amém, Amém. E escreverá o sacerdote essas maldições num livro, e as aspergirá nas águas amargas, e dará de beber à mulher as águas amargas que trazem consigo a maldição. E entrarão nela estas águas que trazem consigo a maldição, para lhe causar amargura. E tomará o sacerdote da mão da mulher a oblação de ciúmes, e a movimentará a oblação diante do Eterno, e a fará chegar ao altar. E tomará o sacerdote um punhado de oblação, que é oferta memorativa, e o queimará sobre o altar. E depois fará a mulher beber as águas, e lhe dará de beber as águas, e será que, se for impura, e se tiver cometido falsidade contra o seu marido, e entrarão nela águas que trazem consigo a maldição para servir-lhe de amargura, e se inchará seu ventre, e decairá sua coxa, e a mulher será por maldição no meio do povo. E se a mulher não for contaminada, porém for pura, então será livre e terá bons partos. Esta é a lei dos ciúmes. Quando se desviaram uma mulher sob domínio de seu marido, e se tornar impura, ou quando o homem, tomando de um espírito de ciúmes, se enciumar contra sua mulher, e fará estar a mulher diante do Eterno, e explicará o sacerdote com ela toda esta lei, e será livre o homem da iniquidade, e aquela mulher levará sobre si a sua iniquidade. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, e diz-lhes: Quando o homem ou mulher estiver isolado, fazendo voto de Nazireu, para se consagrar ao Eterno, de vinho novo e velho se absterá, e vinagre de vinho ou vinagre de vinho velho não beberá, e todo caldo de uvas não beberá, e uvas frescas ou secas não comerá, todos os dias do seu
nazirato, e tudo que sai da videira, desde as sementes até a casca das uvas, não comerá todos os dias do seu voto nazirato. Navalha não passará pela sua cabeça, até que se cumpram os dias dos quais se consagrou para o Eterno. Sagrado será seu cabelo, deixará crescer o cabelo da sua cabeça, todos os dias da sua consagração ao Eterno. Não se aproximará de um morto, por seu pai, por sua mãe, por seu irmão, por sua irmã. Não se impurificará por eles quando morrerem, porque o nazirato do seu Deus está sobre sua cabeça. Em todos os dias do seu nazirato, ele será santo para o Eterno. E quando alguém morrer subitamente junto a ele e contaminar a cabeça de seu nazirato, reparará a cabeça no dia de sua purificação, ao 7º dia reparará. E ao 8º dia trará 2 rolas ou 2 pombinhos ao sacerdote, à entrada da tenda da reunião. Oferecerá ao sacerdote por oferta de pecado, e outro por oferta de elevação, e expiará por ele, pelo que pecou, contaminando-se com o morto. Consagrará a sua cabeça aquele dia em diante, e se consagrará para o Eterno nos dias do seu nazirato, como no princípio, e trará um cordeiro da idade de 1 ano, por oferta do delito. Mas os primeiros dias serão perdidos, porque ele foi contaminado, o seu nazirato. Esta é a lei do nazirato. No dia em que se completarem os dias de seu nazirato, ele virá à tenda da reunião e oferecerá sacrifício ao Eterno, um cordeiro da idade de 1 ano, sem defeito, por oferta de elevação, uma cordeira da idade de 1 ano, sem defeito, por oferta de pecado, e um carneiro sem defeito, por sacrifício de pazes, e uma cesta de tortas de asmas, de flor de farinha de trigo, amassadas com azeite, e bolinhos asmos, untados com azeite, e suas oblações e suas libações. E o sacerdote o apresentará diante do Eterno, e oferecerá a oferta de pecado, a oferta de elevação, e oferecerá o carneiro em sacrifício de pazes ao Eterno, com a intenção de santificar o pão da cesta, e fará o sacerdote a oblação e a libação. E rapará o nazireu à entrada da tenda da reunião os cabelos do seu nazirato, e tomará os cabelos do seu nazirato e os porá sobre o fogo, que está debaixo do recipiente, no qual está cozinhando o sacrifício de pazes. E tomará o sacerdote a espádua cozida de carneiro, uma torta asma da cesta, um bolinho asmo, e porá sobre as palmas das mãos do nazireu, depois de ter este rapado os cabelos de seu nazirato, e os oferecerá ao sacerdote como oferta movida diante do Eterno. Isto é a parte consagrada para o sacerdote, fora do peito movido e da espádua separada que lhe oferecerem. E depois poderá o nazireu beber vinho. Esta é a lei do nazireu que fizer voto de sua oferta ao Eterno, pelo seu nazirato. Afora o que as suas posses lhe permitem, segundo a promessa que fizer, assim fará, além do que manda a lei do nazirato. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala a Arão e a seus filhos, dizendo: Assim abençoareis os filhos de Israel, e direis: O Eterno te abençoe e te guarde. Faça resplandecer o Eterno seu rosto sobre ti e te agracie. Tenha o Eterno misericórdia de ti e põe em ti a paz. E porão o meu nome sobre os filhos de Israel, e eu os abençoarei.